Olá pessoal do 8º A e do 8º B da Escola Chico Mundoca. É um prazer estarmos aqui iniciando a nossa aula remota de número 6, não é verdade? Então estamos aqui dando início a essa aula remota, cujo tema desta aula de hoje é plano cartesiano. Porém, essa aula faz parte do capítulo 3 do seu livro didático, que são sistemas de equações do primeiro grau. É importante nós conhecermos a ideia de plano cartesiano para que a gente possa desenvolver um bom trabalho na ideia de sistemas de equações. Lembre-se, este é o assunto desta aula, mas faz parte do capítulo 3, tá bom? Vamos lá, está aqui os objetivos, vocês podem depois dar uma olhada sobre ele. E vamos à nossa aulazinha, né? Então aqui o que é um breve histórico, foi este grande matemático e filósofo René Descartes, né? Tá aqui ele, o René Descartes. Em homenagem a ele é que foi criado o nome plano cartesiano. Olha aqui, ó, Cartesius, vem do latim, se não me engano, Cartesius, né? Que vem de Descartes, ó, o finalzinho do nome dele, ó, Cartes. Então vem de Cartes, aqui o Cartes, ok? Por isso que foi dado o nome plano cartesiano ou sistema cartesiano, também pode ser chamado. Então aqui uma definição de plano cartesiano. São duas retas, tá aqui as duas, uma horizontal e outra vertical, que ao se cruzarem formam ângulos de 90 graus, tá certo? Então, tudo isso aqui é o sistema cartesiano, ou plano cartesiano. Outra informação, tanto essa reta deitada quanto esta que está em pé, ou seja, horizontal e vertical, elas contêm valores, muitos valores, infinitos valores até, ok? São retas, né? Lembra que a definição de reta? Definição de reta diz que são infinitas nos dois sentidos, ok? Vamos conhecer como é que são chamados os eixos. Primeiro, o que são eixos? Isto é um eixo. Esse é o eixo horizontal, tá? Ou reta horizontal, e é chamada de abscissa, tá? Esse eixo todo é chamado abscissa. Cada númerozinho que está nesse eixo, que não está aparecendo agora, é chamado de abscissa e pode ser representado pela letra X. Então você pode chamar cada um deles de abscissa ou de X, que dá na mesma, tá bom? Aqui o eixo das abscissas. O outro eixo, que é o em pé, vertical, é o eixo das ordenadas. Cada valorzinho que estiver sobre esse eixo vertical é chamado de ordenada ou Y, que é representado pela letra Y. Então esse é o eixo das ordenadas. Próximo. Vamos aqui observar a ideia de quadrante. O que são quadrantes? Quando nós traçamos aqui os dois eixos, o eixo horizontal que está em verde e o vertical que está em vermelho, ou traduzindo, que está em verde é o eixo das abscissas e o vermelho é o eixo das ordenadas. Quando nós partimos aqui, formamos 4 regiões. 1, 2, 3, 4 regiões. Elas são chamadas de quadrantes. Olha, o primeiro quadrante está aqui. O segundo quadrante é este. Este é o terceiro quadrante e este é o quarto quadrante. É muito importante sabermos localizar, tá certo? Vamos agora para ordenado. Professor, por que para ordenado? Você viu que cada eixo, um X e o outro era Y, lembra? Né? Cada eixo era chamado X e o outro era chamado de Y, ou abscissa e ordenada. Então, se eu tenho X e Y, eu vou ter um par, porque par quer dizer 2. Por que ordenado? Porque é esta mesma ordem. Primeiro o valor de X, depois o valor de Y. Não é o contrário, é X, depois Y. Está aqui o nosso plano, né? O primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas, que é o eixo X. O segundo elemento pertence ao eixo das ordenadas, que é o Y. Ok? E esse carinha aqui, que eu botei um pontinho no meio, mas não precisava ter colocado o ponto, só coloquei para mostrar para vocês. Isso aqui se chama origem, tá certo? É representado, olha aqui, ó,
pelo par ordenado. Lembra de par 2, ó. Par ordenado 0, 0. Por que 0, 0? Porque ele é o ponto de encontro, ele é a origem. Então, é 0 no x, 0 para y. Tá? Ó, origem do sistema cartesiano. Posso representar por 0 ou pela letra O, que também está certo. Okay? Sinais. Aqui é como se fossem duas retas numéricas. A reta x e a reta y. Na reta x, quem está do lado direito é positivo. Na reta y, quem está acima do zero também é positivo. Agora vamos ver onde é que estão os negativos. No eixo x, que é o das abscissas, é negativo quem está do lado direito do zero. Desculpa, do lado esquerdo do zero. É negativo no eixo y, que é o das ordenadas, quem está abaixo de zero. Então, observem bem os sinais, tá bom? Vamos ver os pares ordenados de sinais. No primeiro quadrante, o sinal fica o quê, meu povo? Ó, mais e mais. O x é positivo e o y também é positivo. No segundo quadrante, lembra qual é a ordem? Primeiro é o valor de x. Então, x no segundo quadrante é negativo e o y é positivo. Então, aqui os sinais serão menos e mais. No terceiro quadrante, primeiro é o valor de x. Então, x é negativo, depois é o y, também é negativo. No quarto quadrante, qual é o primeiro valor que sempre vem, gente? Valor de x, se você respondeu muito bem. Então, o x é positivo no quarto quadrante e o y é negativo. Então, é mais e menos. Esses são os sinais, tá bom? Vamos agora aqui analisar uns exemplos, tá certo? Muito importante para entendermos a ideia de ponto e coordenada. Vou pegar aqui uma caneta. Primeiro, ponto. Um ponto ele é formado pelas duas coordenadas. Um ponto é formado por suas coordenadas. Então, o ponto A, por exemplo, aqui eu tenho o ponto A, 3 e 2. É assim que eu leio, A, 3 e 2. O que significa A, 3 e 2? Percebam que é um par ordenado. São dois valores obedecendo uma ordem. Cada um desses valores é chamado de coordenada. Coordenada. O primeiro valor, como a gente já viu, é a coordenada x. O segundo valor, toda vida, é a coordenada y. E o que é ponto? Ponto é isso aqui tudo. Isto é o ponto. Ponto A, 3 e 2. Quer dizer o quê? Ponto A, cujas coordenadas são x igual a 3, y igual a 2. Essa coordenada está no primeiro quadrante, porque os valores são todos positivos. Ponto B, menos 4 e 1. Olha aí, o x é negativo, y é positivo. Segundo quadrante, a gente viu no slide anterior. Ponto C, menos 3 e 3, é terceiro quadrante. Ponto D, 5 e 1, os dois são positivos, então é primeiro quadrante. É onde nós vamos localizar. Ponto E, 2 e 0, aqui é diferente, tá? Isso aqui é um ponto especial. Quando é que um ponto é especial? Quando uma coordenada dele, ou as duas, né, é 0. Se aparecer 0 no ponto, já sabe que é um ponto especial. Se ele é um ponto especial, ele vai ser localizado sobre uma das retas, sobre um dos eixos. Nesse caso, vai estar em cima do eixo x. Por quê, professor? Porque o valor que aparece, que não é 0, é o valor da coordenada x. Então, quer dizer que esse ponto E vai estar sobre o eixo das abscissas, que é esse eixo horizontal. Ponto F também é especial. Por quê? Porque tem 0. Se tem 0, é um ponto especial. Onde é que ele vai estar localizado? Ora, se a coordenada que não é 0 pertence ao y, é o valor de y, então ela vai estar em cima do eixo y, sobre o eixo y, que é o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. O ponto G, ambos são negativos, ó, menos 5 e menos 4. X e Y são negativos, então é terceiro quadrante. Vamos lá, sem mais delongas, marcar os pontos aqui. Preste atenção.
Antes de mais nada, eu quero dizer que os únicos pontos que estarão em cima do eixo X ou do eixo Y são os pontos E e F. Os outros estarão nos quadrantes que estão sendo mostrados aqui. Entendam isso, por favor. Então vamos lá. Ponto A, 3 e 2. Quer dizer o quê? 3 é positivo? Sim. Então vamos lá. Positivo é aqui desse lado. X é 3 e o 3 é positivo. Então a gente vai marcar o quê? Vamos contar. 1, 2, 3. Não vai ficar sobre o ponto 3 aqui não. Mas eu vou marcar só para eu medir. Preste atenção onde é que ele vai ficar. A resposta não é essa. Eu só estou apenas mostrando que aqui representa x3. X igual a 3. O que é que representa y igual a 2? Vamos ver agora. Se o y é o eixo vertical, vamos marcar 1, 2. De novo, não é a resposta. Só estou mostrando que o valor 2 no eixo y representa este comprimento, esta medida. Agora que vem a resposta. Onde é que vai ficar a resposta, professor? Vai ficar aqui, ó. Isto é o ponto A32. Como assim? Se você tem x igual a 3 e y igual a 2, então eu tenho que fazer uma maneira de encontrar o 3 com o 2. O x3 com o y2. Como é que eu faço? Uma linhazinha pontilhada. Aqui ela. Tá? Uma linhazinha pontilhada. 3, que vai se encontrar com o y2. Então, você fez 3 e se encontrou com 2. Marcou aqui o ponto de encontro. Tá certo? É assim que a gente vai fazer em todas elas, com exceção do E e F. Próximo ponto, menos 4 e 1. Segundo quadrante, vai estar aqui. Vamos lá, vamos medir o comprimento menos 4. Ora, se é negativo, x é menos 4, ó. Primeiro valor. Então, vamos lá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vai ter esse comprimento. Não é a resposta, lembra? Só o tamanho. O y é igual a 1. Então, vamos lá. Positivo, é aqui em cima. Está aqui o y igual a 1. Vamos marcar o ponto agora? Isso, vamos lá. Fazer a linhazinha para marcar o ponto de encontro entre eles. Bota o parênteses, tá? Letra C, ponto C. Menos 3 e menos 3. Terceiro quadrante. Menos 3, x, está aqui ele, este comprimento. Menos 3 é negativo no y, é para baixo, ó, menos 3. Vamos agora fazer a ligação dos dois. Está aqui o ponto C, menos 3 e menos 3. Ponto D, 5 e 1. Como os dois são positivos, vão ficar no primeiro quadrante. X igual a 5, vamos marcar aqui o tamanho 5. Está aqui o comprimento 5. Vamos marcar o comprimento 1 no y, é para cima, é positivo. Aqui ele. Pronto, isso aqui só é a medida. A resposta é essa daqui. 5 ligado ao 1. Ponto D. O ponto E e ponto F são os importantes, tá? Pontos especiais. São os únicos que estarão em cima, sobre os eixos X ou Y. Vamos lá. Vamos marcar aqui. Se ele me deu o valor de x igual a 2, então vou marcar 2 unidades até o x para marcar o tamanho de x igual a 2. Está aqui. O y é 0, meu amigo. Então não tenho que marcar. O 0 não é aqui na origem? Pronto, está aqui marcado o y0. Nem preciso fazer nada com ele. Onde é que vai ficar o ponto, professor? Em cima do valor que foi dado, que não é 0. Aqui, em cima do 2. Letra F, ponto F, 0 e menos 2. Então vamos lá. Menos 2 é negativo, então vamos descer aqui, ó. Menos 2, o tamanho é este. 0. E o x é 0, tá aqui o x0, ó, nesse pontinho aqui. Y é menos 2, o povo vai marcar no menos 2. E por último, x é menos 5, tá aqui o tamanho menos 5. Mas não vai ficar aí, é só para a gente medir. Você não vai fazer isso na hora de resolver, né? Você já sabe que aí é menos 5. E menos 4 no y, tá aqui ele. Vamos agora marcar o ponto. Você vai fazer essa ligação. Siga a linhazinha pontilhada. Marque o pontozinho G. Ok? Pronto, ele fala aí de sistema GPS no seu livro, na página 50. Você pode dar uma lidazinha no assunto, tá certo? Eu vou passar brevemente aqui
pelo tema, tá bom? Então, o sistema GPS, que é o sistema de posicionamento global, ele é muito utilizado no seu celular, por exemplo, né? Na parte que tem a localização, você ativa ela e fica, dá para saber onde é que você está. Para isso eu preciso de três coisas. Eu preciso da latitude, da longitude e também da altitude. A altitude é como se fosse a altura. Mas nesse caso aqui, como eu quero associar com o plano cartesiano, eu só vou usar latitude, que é o que é latitude? Distância de qualquer ponto na Terra até a linha do Equador. No plano cartesiano, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, a associação dos dois, representa o eixo Y, tá? Resumindo, o eixo das abscissas. Já a longitude é a distância também, agora, de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich, que aqui no plano cartesiano vai representar os valores aqui no eixo Y, tá bom? Que é o eixo das ordenadas. Vamos aqui a alguns exemplos. Temos aqui o planisfério, que é o globo terrestre planificado. Temos alguns pontos marcados, A, B, C e D, que nós vamos localizá-los, tá bom? Aqui no zero, marcamos aqui o eixo vertical. Ele vai representar como se fosse aqui o meridiano de Greenwich, tá? Ok? Temos aqui agora o eixo horizontal, que vai servir para nós como a linha do Equador. Ok? No nosso exemplo aqui, tá? E temos aqui os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, né? Vamos começar a marcar. Primeiro o ponto A. Vamos observar aqui como é que ele vai ficar. O ponto A tem essa distância até o meridiano de Greenwich e tem essa distância até a linha do Equador. Essa mesma distância até a linha do Equador e essa distância até o meridiano de Greenwich. Então vamos ligar o ponto, formar o ponto aqui. A latitude, já que nós vimos aqui, a latitude, né, a distância até a linha do Equador, pois a latitude é esse comprimento aqui, ó, que mede o quê? 20, 40. A longitude não é a distância de um ponto qualquer da Terra até o meridiano de Greenwich. Então o meridiano de Greenwich está aqui em pé, ó. Então vamos lá calcular de quanto é essa distância. 20, 40, 60, 80. Então a resposta vai ter latitude 40, longitude 80. Vamos fazer aqui nas outras também. Ponto B, aqui em cima ele, tá? Vamos ver. Ele tem uma distância até o meridiano de Greenwich de essa distância. 20, 40, 60, 80. E até e a distância dele até a linha do Equador é de 20, 40, 60. Então ele vai ter, vamos marcar aqui o ponto, vai ter uma latitude 60, que é a distância até a linha do Equador, daqui até aqui tem 60, e uma longitude de 80, que é essa distância até o meridiano de Greenwich. Ponto C, está aqui a distância dele, a distância do ponto C até o meridiano de Greenwich, e a distância dele até a linha do Equador. Então ele vai ter uma latitude de 20, que é essa distância até a linha do Equador, longitude de 120, que é a distância até o meridiano de Greenwich. Para finalizar, ponto D, ele vai ter, vamos formar ele aqui, vai ter uma latitude de 20, que é até a linha do Equador, distância dele, e a 40 a longitude, que é até o meridiano de Greenwich, tá certo? Então aqui foi o final da primeira parte dessa aula. Então, caros alunos, vamos continuar o assunto plano cartesiano agora construindo um plano cartesiano. Então, para isso vocês vão precisar, claro, além do seu caderno, e eu estou fazendo um caderno pautado, né, cheio de pautas, de linhas, para que vocês entendam que dá para aproveitar as linhas horizontais como o eixo das abscissas, que é o eixo X, já é um começo, né? Além disso, vocês vão precisar de régua, por favor, não façam com lápis, utilizando o lápis ou uma caneta como régua, tá? Que você vai ter que medir. Régua,
uma régua comum, lápis, caneta, borracha, tá certo? São os instrumentos mais utilizados para fazer este plano cartesiano, tá certo? Marque, por favor, 12 centímetros, tá? Por quê? Se a gente marcar 10, vai ficar muito imprensadinho aqui na hora de fazer a ligação das coordenadas, tá? Então eu indico passar um pouquinho. O que você vai fazer agora? Já aproveitando que a régua está aqui, vamos marcar em cada 1 centímetro, vamos fazer uma marcaçãozinha sobre a reta, pois aqui ficarão os nossos valores. -1, -2, o 0, 4, 5, enfim, todos os valores ficarão nesses locais. Pronto, feito isto, você marcou 12 centímetros. Aqui nesses 12 centímetros ficarão, em cada marcação dessa, um valor que vai variar entre -5 e +5. Todos eles aqui, como a gente viu, são valores de x. Aqui é o eixo x, conhecido também como o eixo das abscissas, tá certo? Depois a gente vai marcar os pontos. Vamos medir aqui o meio para a gente poder fazer o eixo das ordenadas, tá? Vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, se são 12 centímetros, a metade é 6. Então o eixo das ordenadas vai ficar bem aqui. Então vou marcar um pontinho, porque esse ponto aqui vai ser a origem. Lembra da origem? Ponto 0, 0. E vamos marcar também 12 centímetros, tá? Ou seja, 6 para cima e 6 para baixo. Pronto, a mesma coisa que a gente fez no eixo das abscissas, vamos fazer agora também marcando os pontinhos, tá? A cada 1 centímetro você faz a marcaçãozinha sobre o palitinho do 1 centímetro, para que fique bem marcado o seu plano cartesiano. Então vai ficar o 0 bem aqui, é a origem. Pronto, vamos pegar aqui o primeiro ponto. Eu não vou fazer todos os pontos, que eu quero que vocês façam alguns em casa, tá? Então vamos pegar aqui o primeiro ponto, ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? 1 e -3. O que quer dizer 1 e -3? Quer dizer que 1 representa o valor de x, vai estar no eixo x das abscissas, -3 o valor de y, vai estar no eixo y. Então a gente vai encontrar uma maneira de ligar o 1 ao -3 de tal forma que nós tenhamos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então nós vamos ligar 1 até o -3 de tal maneira que forme um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Tá? Como é que a gente faz isso? Preste atenção. Vamos encontrar logo o x igual a 1. Ora, se ele é positivo, vai estar bem aqui, ó. Tá aqui ele, ó. X igual a 1, estão vendo, ó? E vamos encontrar y igual a -3. Se é negativo, é para baixo. Y é o eixo em pé. Negativo -3 está bem aqui. Tá? -3. O que a gente vai fazer? Se você ligar assim, que é o que a maioria dos alunos faz de maneira incorreta, onde é que você vai conseguir formar um ângulo reto fazendo essa ligação? Não vai conseguir. Então, como é que a gente vai conseguir esse ângulo reto? Traçando retas paralelas ao eixo y e depois uma outra reta paralela ao eixo x, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Já temos o primeiro ponto.
Faz o pontinho. Vamos marcar apenas com a letra, tá certo? Que é o ponto A. Preciso colocar as coordenadas, porque já foram dadas todas as coordenadas aqui, né? Então basta colocar lá que eu já sei que é 1 e menos 3. Ok? Então ponto A marcado corretamente. Vamos agora para o ponto B de bola. O ponto B de bola é menos 5 e menos 2. Todo mundo é negativo. Então, se todos são negativos, vai estar no terceiro quadrante. Negativo x, negativo y, tá certo? Vamos lá. O x aqui é menos 5, porque é o primeiro valor, é o x. Então, o menos 5 vai estar no eixo x, que é o eixo das abscissas. Está aqui o menos 5. A outra coordenada é menos 2, que é o valor de y menos 2. Então, se é negativo, está aqui abaixo. Está aqui o menos 2. Então, vamos ligar o menos 5 ao menos 2, de tal maneira que forme ângulo reto. Eu não mostrei para vocês, mas está aqui o ângulo reto. Tá? O ângulo reto. Não precisa colocar esse ângulo reto aí. Só estou mostrando que forma ângulo reto. Okay? Então, vamos começar do x. Ora, se é o menos 2, está aqui ele. Cuidado para não percorrer muito. Uma distância muito grande. Marca o pontinho, registra com o B, que é a coordenada, o ponto D. Feito. Vamos agora para o ponto C e ponto D. Eu quero que vocês observem uma coisa no ponto C e no D. O que é que a gente pode observar aqui? Que, olha aqui, ó, 4 e 3. 4 e 3. Porém, vocês conseguem visualizar que aqui o 4 é x e no ponto D o 4 é y? Que no ponto C, 3 é y, no ponto D, o x é que é 3. Então, eles têm os mesmos números. Será que representam a mesma posição no plano cartesiano? Gente, não. Sabe por quê? Porque cada par ordenado está associado a um único ponto. Então, o par ordenado 4 e 3 está associado ao ponto C. Aqui o 4 é x e o y é 3. Já o ponto 3 e 4 está associado... Desculpa, as coordenadas 3 e 4 estão associadas ao ponto D. E aqui significa 3 aqui é x e o 4 aqui é y, tá certo? Então, fiquem atentos quanto a essa ideia, tá? Então, cada par ordenado, ou seja, as duas coordenadas estão associadas a um único ponto. E outra, é a mesma ideia, só que de outra maneira. Cada ponto corresponde a um único par ordenado. Então, o ponto C corresponde a 4, 3. O ponto D corresponde a 3, 4. A gente vai ver que vão ser coisas diferentes, tá certo? Vamos lá. Vamos representar o ponto C, 4 e 3. Então, eles são positivos, então vão estar aqui no primeiro quadrante, tá? Que é mais e mais. Então, vamos pegar aqui. Tá aqui o 4, x. A gente vai ter que encontrar com o y3, que está bem aqui, formando um ângulo reto. Marcou o ponto C. Correto. Y é 3. Agora eu vou fazer até com a cor diferente da caneta, para a gente fazer o ponto D, 3 e 4. Quem é x no ponto D? X é 3. Então, onde é que está o 3? É positivo. 1, 2, 3. Está aqui ele, ó, 3. E vamos ter que ligar, formando um ângulo reto, com y igual a 4. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá aqui. A gente vai ter que ligar os dois aqui. Então, vamos começar do 3, lógico, né?
No ponto de encontro, a gente tem que marcar um pontinho na interseção, né? Esse aqui é o ponto D. Também está correto. Tá certo? Olha aí como são diferentes. Olha, tá aqui o C, tá aqui o D. Lembre-se, sempre comece pelo X e termine no Y. Para finalizar a minha parte, eu vou fazer o ponto E, menos 5 e 0. Os outros vão ficar a cargo de vocês, tá certo? Então, o ponto menos 5 e 0 é um ponto especial. Por que ele é um ponto especial? Porque aparece 0 em uma das coordenadas, tá? Aparece 0. Então, como é que vai ficar ele? Onde é que você vai saber se vai ficar sobre o eixo X ou o eixo Y? Bom, tirando o 0, bote o dedinho aqui no 0. Sobrou o menos 5. Então, o menos 5 é o valor, seria o primeiro valor, é o valor de X. Quer dizer que o ponto é coordenadas menos 5 e 0 estará sobre o eixo X, que é o eixo das abscissas. Onde é que ele vai ficar localizado? Justamente no ponto de coordenada menos 5. Então, vamos procurar onde é que está o menos 5. Ele é negativo, então é do lado esquerdo do zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vou fazer aqui de preto. Tá aí o menos 5. Que ponto é este? Ponto E. Só isso? Só isso, marcou. Precisa pintar o zero? Não. Você só vai pintar no zero se for o ponto origem, 0, 0. Então, marcou o ponto E, já sabe que é menos 5 e 0. Não precisa também construir a retinha aqui não, tá certo? Mas se quiser, pode fazer sem problema nenhum, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido como a gente deve fazer. E gostaria que vocês fizessem até aqui, tá? Acompanhando o jeito que eu fiz. E concluíssem com os outros 5 pontos que estão faltando, tá? Do ponto F até o ponto J, tá certo? Então, muito obrigado. Essa foi a nossa aula da semana 6. Uma aula super importante, que pois ela vai interferir lá no 9º ano, tá certo? E no ensino médio como um todo, tá? Então, obrigado a todos e até a próxima.